E aí, gente? Tudo bem com vocês? Beleza? Bora lá conversar um pouquinho aqui a respeito da espiritualidade, a saúde espiritual. A saúde, quando nós falamos nesse termo, nós nos lembramos de doenças, nos lembramos de um indivíduo ter ausência de doenças. Normalmente nós lembramos de saúde como a ausência de doenças. Só que, veja bem, se nós formos apenas enfatizar isso, nós estaremos descartando as raízes que condicionam a verdadeira saúde de uma pessoa. Como assim raízes? O campo da saúde do indivíduo, para que ele alcance uma longevidade de vida saudável, ele precisa estar ciente de outros fatores também. Por exemplo, você pega uma senhora que é viúva. O marido faleceu e ela seguiu a vida dela. O que acontece? Essa senhora, pelas pesquisas e dados científicos, ela tem menos probabilidade de viver mais tempo, simplesmente porque ela é viúva, não tem uma companhia do lado dela. O que significa? Que o fator social, ele é um dos pontos que nós devemos levar em consideração para alcançarmos mais tempo de vida, o fator social. Então, ter grupos de amigos, ter alguém com quem você conversar, alguém com quem você jogar, se divertir, brincar, isso é primordial e não é de agora. Sempre foi assim. Por isso que quando nós somos crianças e somos mais livres dessas exigências que a vida adulta nos impõe, nós fazemos o que quando somos crianças? Brincamos a maior parte do tempo. A natureza, a nossa natureza, ela chama a gente para brincadeira, para se socializar. A saúde, ela tem as bases. E não é só a ausência de doenças, pelo contrário. Existe esses campos, né, social que eu falei, e também o campo espiritual. Como assim espiritual? É porque a espiritualidade, ela é o ponto chave que guia o nosso mundo físico. Tudo começa daí. Por isso que muitas vezes a pessoa ela tem uma tendência de falar coisas negativas e crenças que se tornam reais e faz com que a vida dessa pessoa seja ruim, seja uma vida baseada em coisas negativas, naquilo que ela não queria que fosse realidade. Só que ela pronuncia palavras que descrevem esse tipo de vida. Então é isso que vai acontecer. Esse é o campo da espiritualidade, é um campo da fé, é um campo invisível que nós temos que ter consciência para poder prevenir coisas negativas e atrair e prevenir situações indesejadas e atrair situações mais positivas, mais mais digna de valor. Entende? Então, assim, nós devemos levar em consideração o campo da espiritualidade, porque ela é a base, é a raiz dessa planta que é a nossa vida, a nossa estrutura física, entende? Então, se essa árvore tem raízes que atraem esses nutrientes, eu quero dizer nutrientes no campo metafísico, são essas partículas que quando se juntam, elas formam essa estrutura física e dependendo do contexto dessa formação, pode surgir coisas indesejadas na sua vida. Então por isso você tem que ter todo esse cuidado para pronunciar palavras. Suas palavras têm poder, suas palavras podem criar a sua realidade. E literalmente elas criam a sua realidade. Então, assim, existe uma física de equilíbrio. O campo espiritual é muito justo e equilibrado. E isso é necessário para manter a harmonia do funcionamento das coisas. Imagina, por exemplo, na natureza, se não tivesse harmonia no crescimento das árvores, harmonia
entre animais que são predadores, entre as plantas, os capins, que são alimentos de animais herbívoros. Se não existissem os animais carnívoros que se alimentam desses animais herbívoros, haveria um desequilíbrio. E não pode haver desequilíbrio na natureza. Se acontece algo que causa um pequeno desequilíbrio, haverá contextos, situações serão formadas para que haja um retorno desse equilíbrio na natureza. Entende? Por exemplo, você vai ver lá o átomo e tem os elétrons que formam órbitas em torno desse átomo. E é interessante quando um elétron ele eleva a sua energia nessa órbita, ele é expulso dessa órbita pelo roubo de energia. Então ele tem que se manter em equilíbrio para poder permanecer naquela órbita, senão ele é expulso. E ele só pode retornar e manter o seu fluxo se ele devolver essa energia. Então é um equilíbrio que há desde essa então há esse equilíbrio desde a profundeza da formação e estrutura de um átomo até as coisas que nós conseguimos ver, né, visivelmente no mundo físico. Então, o que há dentro é igual ao que há fora. O que há em cima é igual ao que há embaixo. Então, o que há nessas estruturas invisíveis é o que há nas estruturas físicas. E esse algo é o equilíbrio, é a justiça. Você pode até utilizar essas leis universais, como a sua fé, essa pronúncia de palavras que te faz desejar alguma coisa. Se você desejar algo que é ilícito e planejar isso, colocar isso em prática, você pode até realizar. Mas pelo princípio da justiça, haverá contextos, circunstâncias a partir daquele momento para que você devolva aquilo que você roubou e causou esse desequilíbrio na natureza, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você não tem ideia desse campo espiritual, você vai acabar entrando em situações indesejáveis. É ele que está acima de tudo. É ele que determina princípios, determina valores. É ele que te faz enxergar um propósito. Um propósito é algo maior do que você. Um propósito abrange outras pessoas também. Um propósito ele traz uma contribuição, traz um benefício que muda o mundo para melhor. Um propósito ele transcende a pessoa, envolve outros grupos de pessoas. Há uma transformação no mundo e na vida dessas pessoas. A nossa mente, a nossa alma, ela grita por desafios. Ela grita por situações que nos tirem do lugar e nos levem a outro nível. Esse grito da nossa alma, ele eleva a nossa espiritualidade. E o contrário também é verdadeiro. Se você eleva a sua espiritualidade, você terá um controle maior sobre a sua mente, sobre as suas decisões. Por isso que esse cara viciado em drogas, ele está distante da sua essência espiritual. Ele está distante daquilo que é natural, da natureza. Então, se essa pessoa é escrava dos seus pensamentos, ela acaba tornando-se essa personificação dos seus pensamentos. Como assim? Digamos que a pessoa, ela é tão vício. Você já viu aquela pessoa que tá tão afundada nos vícios que é como se você enxergasse o cérebro dela buscando por aquela droga, por aquela substância. Ela fica meio que ansiando. Você nota aqueles tremores, você nota aquela busca incessante para consumir a droga e usufruir, né, dessa substância. Então, assim, a parte física não é o todo.
A saúde não termina no seu corpo. A saúde, ela é um contexto, a saúde ela é um conjunto de situações e de aspectos que a modificam. E você precisa entender esses três aspectos: espiritual, emocional e físico. Para você conseguir trabalhar o seu físico e colocá-lo numa situação saudável, você precisa ter o controle pleno da sua mente. Você precisa entrar em desafios que te façam progredir fisicamente.